E aí, pessoal, sou o Smiley, estamos aqui com mais um programa De Olho no Futuro, o programa que vai te ajudar a fazer a escolha certa para a sua carreira. A cada semana estamos aqui com um convidado, com um profissional que vai, quem sabe, te inspirar aí a fazer a escolha certa para a sua carreira. Estão preparados? Vamos começar então? Hoje estamos aqui com um convidado que é bem conhecido. Ele tem mais de 28K de seguidores no Instagram, ele foi aluno da rede estadual de ensino, ele terminou o ensino médio dele com 16 anos apenas, olha só. Foi aprovado nos vestibulares de biologia, publicidade, letras. Já foi professor de história, literatura, ensino religioso, gramática, interpretação de textos em inglês. Estamos aqui com o professor Tony Gomes. É um prazer estar te recebendo aqui, professor. Prazer todo meu, prazer a todo mundo aí, principalmente que está aí nos assistindo, nos acompanhando nesse projeto tão maravilhoso que a gente estava conversando aqui nos bastidores. É verdade. E queremos que você conte aqui pra gente, professor, como que foi a sua trajetória profissional, a sua carreira, que te trouxe até aqui hoje. Não, principalmente assim, quando você falou sobre a questão de tudo aquilo que eu fiz, eu finalizei o ensino médio com 16 anos e eu sou filho de professora de rede pública. E eu, ao passar por esses 3 cursos, né, falar primeiro, eu acho que todo mundo daí tá pensando: "Por que ele fez 3, né, começou a fazer 3 cursos?". Primeiro eu passei para biologia, eu já tinha essa questão de, gostar de sala de aula, didática, mas passei para biologia, eu gostava muito principalmente de genética. Só que eu descobri que eu era necrofóbico. Hum, Eu tenho fobia a cadáver. E aí, na hora que eu olhei na parte da ementa, né, da grade, eu falei assim: "Poxa, eu tenho 3 matérias de anatomia humana". Eu falei assim: "Não, não dou não é conta pra e tal". você. Não. Passei para publicidade, só que nada contra os publicitários. Para exercer a profissão de publicitário, você não precisa do curso superior. E aí eu falei assim: "Eu vou fazer letras porque eu queria ser redator publicitário". Entrei para o curso de letras, comecei a fazer estágio na sala de aula, me apaixonei e isso já tem, não vou falar, mas 20 anos de sala de aula. Que coisa boa. É uma 20 carreira já anos. longa já, né? Já, e assim, apaixonado, entusiasta pela educação de uma forma geral. Mas aí com certeza surgiu desafios. Quais desafios apareceram aí nesse caminho? Muitos, muitos desafios. Primeiro que, desafio da escola pública, né. Eu não era concursado, eu tinha contrato, e nessa questão de contrato você não tem a questão de ficar fixo ali. Então, Sim, qualquer professor concursado que chegasse, eu precisava ceder essa vaga. te dava E aquela instabilidade. isso, e essa instabilidade principalmente, o que que eu fiz? Eu me apaixonava pela turma, pelas turmas, começava a dar aula e tal, e aí quando eu me apaixonava, vinha um professor e ocupava minha carreira. Hum, E uma das questões que eu sou muito grato, principalmente para a Secretaria de Educação, que quando eu estava pensando se eu daria aula de inglês ou não, surgiu um projeto pioneiro no estado, que foi o primeiro estado a adotar livros didáticos de inglês. hum. Então, para isso, nós fomos fazer cursos, e o estado investiu bastante em cursos fora. Nesses cursos fora, a gente fala assim: "Ah, fora onde? Pirinópolis". Então, a gente ia para Pirinópolis, fazia curso fora, e foi muito bom. E dali para cá, surgiram outras chances até de alunos da rede pública que foram para fora para fazer cursos nos Estados Unidos, que eu soube também, né. Uhum, é verdade. Inclusive, hoje o Estado tem projetos, como por exemplo o Go English, que também reforça essa questão da proficiência da língua. Tem investido Que bastante. foi um divisor de águas para mim. Falo como um professor já, né, nem como aluno. E assim, o mercado de trabalho para um professor, não só como um professor, o mercado de trabalho para um formado em letras, Uhum. como é que é hoje em dia? O curso de letras ele é muito amplo mesmo. Então você pode ser professor de português em todas as suas frentes, você pode ser professor de inglês, você pode ser tradutor, intérprete, você pode ser revisor de texto, você pode ser escritor, você pode, então tem sim uma gama muito grande. E também, principalmente, trabalhar com comunicação. Eh, e hoje, poucas pessoas querem ser professores, principalmente de português. Então há vou dizer assim, entre aspas, um preconceito em relação à língua portuguesa de uma forma geral. Mas eu quero que todo mundo pense nisso. Não é um preconceito em relação a ser professor de português, mas um preconceito em falar corretamente. Algo que, infelizmente, a internet, as redes sociais, elas estão tirando da população de uma forma geral esse apreço pela língua, Uhum, linguagem, e é. aí a gente perde bons profissionais que poderiam
principalmente contribuir para a área da comunicação. Sim. Então, por isso, como tem poucas pessoas querendo, sim, eu falo, é um mercado promissor. O de licenciatura, de uma forma geral, é um mercado promissor. Pesquisas mostram que teremos um apagão de professores daqui a 5, 10 anos. Por quê? A entrada de alunos no curso de licenciatura, ela é relativamente mediana e a saída, ou seja, desses que concluem, é ainda menor. Hum, Então está sobrando vaga para professores. é interessante para o jovem, inclusive, que está ouvindo e tem essa afinidade, pode investir nisso que campo vai ter bastante para o futuro, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu nunca ficarei desempregado. Eu posso ir para uma cidade do interior, eu posso ir para outro estado, eu posso ir para onde for, que eu terei vaga. Lógico que tem uma questão importantíssima. Nesse mundo contemporâneo, no século XXI, de uma forma geral, o profissional ele tem que se destacar, independente da carreira que ele ocupe. Eu vou falar algo assim, não menosprezando de maneira nenhuma, mas se eu for, por exemplo, motorista de aplicativo, eu tenho que me destacar como? Pela pontualidade, pela direção, segurança, educação e outros mais. Então, se você for professor, você tem que procurar se destacar. Desempregado você não vai ficar. E aí tem várias frentes que eu posso falar. Uma delas é o concurso público, pela tanto municipal quanto estadual. O bom do estadual é que você pode transitar por todas as cidades do estado. Uhum. O municipal você vai ficar fixo em um município. O plano de carreira é interessante, muito bom mesmo, mas eu optei pelo particular. Por quê? Como não teve concurso na época, né, que eu Hum, estava como professor de colégio público, não teve concurso, então eu migrei para o colégio particular e fiz minha carreira nesse ramo, que tem seus prós e os seus contras. Os prós têm uma projeção maior, porém a concorrência é muito grande e às entendo. vezes desleal. Entendo. E você até mencionou no início da sua fala da questão do estágio. Uhum. Você acha que o estágio, essa prática da experiência, ela é importante para a decisão de uma carreira? O que que você pensa Para disso? todas as profissões. Todas as profissões precisam, todos os profissionais precisam passar por essa questão de estágio. É onde você sabe se você realmente quer ou se não quer. Então, para todas as profissões, há habilidades que você precisa desenvolver ao longo da carreira. Então, o professor tem que ter paciência? Tem. Então, se você for uma pessoa impaciente com os outros, por favor, não entre. Porque a gente precisa principalmente de profissionais que tenham paixão pela profissão, que saibam exercer, porque nós precisamos de bons profissionais. Só que tem um outro ponto que eu quero que vocês, que estão aí com seus 15, Uhum, 16 anos, né, pense. O que eu posso trazer para a sociedade? O que eu posso multiplicar enquanto profissional? Porque, independente da profissão, e o que eu percebo isso em sala de aula, de uma forma ampla, a sociedade está perdendo um pouco da empatia. Então, eu posso falar da parte de médicos, posso falar de advogados, de engenheiros, de recepcionistas, posso falar de qualquer profissão que você vá exercer. Você precisa de empatia para com o outro. E a sociedade, de uma forma ampla, não falo somente dos jovens, está perdendo isso. Mas você que está aí nos assistindo principalmente, pense um pouco nisso, na profissão. E professor, eu costumo falar, e arrepio mesmo, é viciante. É viciante. Eu não tenho rotina, eu lido com pessoas extraordinárias, eu lido com o futuro, eu lido com brilho no olhar. Quando eu vejo aquele aluno que fala assim, tá com uma dúvida, aí ele pega e fala assim: Nossa, professor, você sanou a dúvida. Sabe aquele brilho assim? uhum. Nossa, me inspira. Eu falo isso com os olhos marejados aqui, que é uma profissão que eu adoro. Ah, que bom, professor. E assim, para a gente fechar, que conselho você daria para aquele jovem que está indeciso, ainda não sabe para que lado vai? O que que você falaria para esse jovem? Eu falo para ele, principalmente, tem um exercício muito bom, que é você parar e, infelizmente, os jovens hoje eles não têm esse tempo que eles dão para si. Então, se eu fosse, por exemplo, vender para você um tempo seu, quanto custaria? Então pense, quanto custaria, sei lá, 20 minutos? Então, compre seus 20 minutos. Pare, desligue o celular, desligue tudo. E se projete daqui a 10 anos, ou seja, com 25 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, onde você quer estar e o que você precisa fazer para. Não existe profissão fácil. Não existe nada que dê dinheiro fácil. Se a internet fala isso, desculpa, mas ela está mentindo para você. É 1 em 1 milhão.
que consegue, né, projetar isso e vender de uma forma ampla. Sobre professores, que eu quero bater muito nessa tecla, nós passamos por uma questão de preconceito da sociedade de uma forma ampla, falar assim, ser professor é ruim, ser professor é tal. Tem esse estigma. E eu falo, essas pessoas nunca estiveram numa sala de aula. Nunca foram professores para saber isso. Na pandemia, muitos pais valorizaram muito a profissão de professor. Por quê? Porque aquele menino teve que ficar em casa e o pai teve que ocupar com o filho. E viram, nossa, é difícil isso, eu valorizo ainda mais o professor. E é algo que eu penso principalmente nisso. Então, pense, onde você quer estar daqui a 10, 15, 25 anos. Uhum. E pense o que você pode fazer para isso. Às vezes você quer se vislumbrar demais com uma carreira, mas você tem que pensar também no ônus. Onde você tem que chegar, o que você tem que fazer para chegar a esse ponto. Então, invista principalmente em estudos, invista em cursos além da faculdade, e eu falo assim, tranquilamente, invista numa segunda língua. Porque a segunda língua, ela abre portas. Não que você vai ser professor de inglês, de espanhol ou tal, mas vai te levar mais longe. Eu mesmo sendo professor de colégio público, eu mesmo sendo aluno de escola pública, eu cheguei onde cheguei, principalmente por questão de uma segunda língua. Uhum. Então é muito interessante falar sobre isso. Talvez até o diferencial que você mencionou que a carreira precisa ter, né? Sim, e não dê ouvidos àqueles colegas seus que querem principalmente te diminuir. Não deixe. Tá certo. Quero te agradecer muito, professor. Mas Muito já. super agradecer. Já encerramos aqui. Te desejar, assim, sucesso na sua carreira. E esse agradecimento é em nome da Seduc Goiás. Agradeço muito. Queremos agradecer bastante e agradecer também você que está nos assistindo e te convidar para continuar assistindo. Na próxima semana vamos ter um outro profissional aqui também gabaritado que vai contar um pouco da sua experiência e não deixa de seguir o nosso canal, mandar esse link para aquele colega que você sabe que está tendo aquela dificuldade, não sabe para que lado vai ainda e contamos com a sua audiência aqui na semana que vem. Obrigado.